Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos prestes a embarcar numa jornada incrível. Hoje a gente vai cruzar a história, explorar profecias e, o mais importante, buscar um verdadeiro despertar espiritual através das igrejas do Apocalipse. Nossa ideia aqui é criar um ambiente de estudo super envolvente, unindo aqueles fatos históricos fascinantes com verdades espirituais que tocam a nossa vida. Vamos descobrir juntos como uma mensagem escrita há milênios ainda ecoa tão forte na nossa caminhada de fé hoje. Vamos lá? Para guiar o nosso trajeto, nós temos um roteiro bem prático. Primeiro, vamos dar uma recapitulada nas primeiras igrejas. Depois, a gente avança para Tiatira e a Idade Média, entra no período profético histórico e aí passamos por Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No fim, vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia com as aplicações espirituais, fechando com um momento muito especial de reflexão e oração. Certo? Então vamos direto para a nossa sessão 1, recapitulando as primeiras igrejas, indo lá de Éfeso até Pérgamo. Essa tabela é praticamente um raio-x do cristianismo logo no comecinho. Éfeso, por exemplo, representa a era dos apóstolos. Eles eram super fiéis, mas tem um detalhe, acabaram abandonando o primeiro amor. Já Esmirna, puxa vida, eles enfrentaram uma pobreza extrema e perseguições duríssimas, mas permaneceram espiritualmente ricos. Uma lição incrível de resiliência. E aí a gente chega em Pérgamo, que é onde a coisa começa a complicar. A igreja se acomoda, acaba se misturando com o poder político da época e dilui aquela mensagem pura do evangelho. É um marco histórico literal de onde os primeiros grandes comprometimentos da fé começaram. E isso nos leva direto para a seção 2, Tiatira e a Idade Média. Uma igreja dividida. Pessoal, olhem bem para este contraste, porque é gritante. De um lado, a gente tem a instituição da época, que é simbolizada aqui por Jezabel. Isso significou a adoção de tradições pagãs, a mistura das doutrinas e a sombra pesada da Inquisição. Mas, felizmente, do outro lado, nós temos o remanescente fiel, grupos incríveis que simplesmente disseram um não para todo aquele peso institucional. Pessoas como os valdenses, inspirados por Pedro Valdo, e os seguidores de John Wycliffe. A dedicação que esse pessoal tinha ao estudo da Bíblia, arriscando as próprias vidas, é algo absolutamente inspirador para nós hoje. Mas toda essa resistência não aconteceu num vácuo. Chegamos à seção 3, o período profético histórico, os famosos 1260 anos. Vamos destrinchar a matemática dessa linha do tempo, porque é fascinante. Estamos falando de 1260 anos literais de profecia. Tudo começa lá no ano 538, quando o poder religioso assume também o controle civil. Imagina viver séculos debaixo disso? Mas bem no meio do caminho, em 1140, vemos heróis da fé como Pedro Valdo abrindo mão de toda a sua riqueza para focar no que realmente importava, a palavra. E esse longo período sombrio encontra o seu ponto final exato em 1798. Foi quando o general Berthier entrou em Roma, tirou o poder do pontífice e mudou o cenário mundial para sempre. É a profecia se cumprindo à risca. Com essa grande virada na história, nós avançamos para a seção 4, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Saindo da Reforma e entrando de cabeça na Era Moderna. Aqui, a nossa narrativa ganha novos ares. Sardes desponta como aquela era logo após a Reforma Protestante. Foi um verdadeiro resgate do estudo da Bíblia. A mensagem para eles era muito clara. Agarrem-se à sua coroa, não deixem o prêmio escapar. Logo em seguida vem Filadélfia, que simboliza uma igreja pura no meio da provação. E a promessa que Jesus deixa para Filadélfia é de aquecer o coração. Ele promete que sempre estará junto do seu povo, custe o que custar. E aí, a gente depara com esta imagem. Estas são as ruínas reais de Laodiceia. Pense num lugar rico, era um polo comercial próspero. Mas, profeticamente, a palavra Laodiceia significa um povo julgado. Ela representa justamente essa nossa era moderna, a partir de 1844. Uma época marcada por muito conforto material, tecnologia e dinheiro, mas que, ironicamente, sofre de uma grande pobreza espiritual. É um alerta gigante para todos nós. Bom, agora que nós vimos toda essa história, como é que isso se encaixa na nossa vida? Entramos na seção 5, aplicações espirituais para nós, espelhos para hoje. Apocalipse 2 é um capítulo que contém mensagens específicas para as 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma com seus próprios desafios e características espirituais. Aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair de cada uma dessas mensagens. A igreja de Éfeso é elogiada por suas obras e perseverança, mas é anunciada por ter abandonado seu primeiro amor.
Isso nos lembra da importância de manter nosso amor e devoção a Cristo como prioridade em nossas vidas espirituais, não permitindo que a rotina ou as atividades substituam o nosso relacionamento pessoal com Deus. E sobre a igreja de Esmirna, ela enfrenta tribulações e pobreza, mas é rica espiritualmente. Essa mensagem nos encoraja à fidelidade em meio às dificuldades e perseguições, confiando nas promessas de Deus e na recompensa eterna que Ele oferece aos que são fidelidade até o fim. Seguindo em frente, Pérgamo é elogiado por sua fidelidade, mas anunciado por tolerar doutrinas errôneas. Isso nos ensina a importância de manter a pureza doutrinária e moral em nossas vidas e comunidades, resistindo às influências mundanas que podem comprometer nossa fé. Já a igreja de Tiatira é reconhecida por suas obras crescentes, mas criticada por tolerar falsos ensinamentos. Aprendemos aqui sobre a necessidade de discernimento espiritual e da disposição para corrigir erros dentro da comunidade de fé, buscando sempre a verdade bíblica. Essas mensagens para as igrejas podem servir espiritualmente hoje como espelhos para nossas próprias vidas, desafiando-nos a avaliar nossa devoção, fidelidade e compromisso com os princípios divinos. Todo esse conhecimento histórico e teológico só faz sentido de verdade se ele descer para o nosso coração, concordam? Por isso, vamos para a seção 6, reflexão, oração e compartilhamento, o nosso compromisso espiritual. Nesse momento, eu quero convidar a todos para nos unirmos em pensamento e reverência, lendo e interiorizando esta oração juntos. Querido Deus, agradecemos por Tua palavra que nos guia e nos anuncia. Assim como os relógios em Apocalipse 2, queremos ser justos a Ti em meio às provas e desafios. Ajuda-nos a manter nosso primeiro amor por Ti, a sermos ricos espiritualmente mesmo em tempos de dificuldades, a preservar a pureza de nossa fé e a discernir e rejeitar falsos ensinamentos. Fortalece-nos para que possamos perseverar até o fim e receber as promessas que reservamos para aqueles que Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar o nosso tempo juntos, vamos deixar esta provocação no ar. Como é que nós vamos blindar e guardar o nosso primeiro amor hoje? O que precisamos mudar na nossa rotina? E mais do que isso, com quem nós podemos compartilhar essa mensagem tão vital agora mesmo? É fundamental compartilhar este vídeo, passar este estudo adiante. As verdades contidas aqui são transformadoras e o mundo precisa muito desse direcionamento bíblico. Então repassem para a família e para os amigos. Vamos continuar estudando a palavra, vamos nos manter firmes na fé e nos vemos na nossa próxima análise visual. Um grande abraço!